Rogério Santos de Araújo. O senhor vai ser ouvido como testemunha, ação penal 501-3130-08-2019-404-7000, que é movida pelo Ministério Público Federal contra Samir Assad, Fernando Miliácio da Silva, Olívio Rodrigues Júnior e Paulo Vieira de Souza. O senhor prestou colaboração? Sim, senhor. Na condição de testemunha, deve apenas relatar a verdade, o que sabe a respeito dos fatos, sob pena de crime de falso testemunho, e além disso, na condição de colaborador, o senhor deve relatar tudo o que sabe a respeito dos fatos, sob pena de uma eventual violação ao seu termo de colaboração com consequências para o senhor, perfeito? Perfeito. Passa a palavra ao Ministério Público Federal. Obrigado, Excelência. Boa tarde, senhor Rogério. Está escutando? É só para gravação. Senhor Rogério, vou fazer algumas questões, formular algumas perguntas aqui ao senhor que já foram formuladas em outras ações penais, mas considerando a necessidade do contraditório, então peço escusas, mas gostaria de fazer um retrospecto sobre suas funções dentro do Grupo Odebrecht, especificamente no que diz respeito a contratar contratos e pagamentos de vantagens indevidas relacionadas à Petrobras. Se o senhor pudesse fazer uma breve síntese de... Eu ocupava a posição de diretor de desenvolvimento de negócios, né, muito focado para a Petrobras. E com isso, qual era a minha principal função? Era prospectar negócios, contratos, que a Petrobras naquela época ela tinha um programa de investimento muito expressivo, e eu acompanhava os novos projetos que iriam ser viabilizados e procurava com isso buscar informações que pudesse passar para a empresa e aí a gente tentar contratar o maior número possível de contratos, mas muito concentrado somente na Petrobras. Sua atuação era exclusivamente Petrobras? Exclusivamente Petrobras, e minha relação era com a Odebrecht e com os executivos da Petrobras. Certo. Entre que período o senhor desenvolveu as suas atividades? Anos até, de quando a quando? Eu entrei no Odebrecht em 95, foi até 2014, né? Certo. Especificamente no que diz respeito a essa ação penal, são fatos que remontam os anos de 2009, 10, 11. Eu pergunto ao senhor se nesse período o senhor participou de promessas de vantagens indevidas, pagamentos de vantagens indevidas para funcionários públicos da Petrobras, agentes políticos que tinham relação com esses funcionários. Eu participei de vários contratos, né? Eu não estou recordando aqui assim exatamente a data que eles ocorreram. Eu posso enumerar, assim, por exemplo, a Renest. A Renest estava vigente nesse período de 2009 a 11? E agora eu não estou aqui com as datas na cabeça, mas os principais contratos, o Comperj, por exemplo, no Rio, que a parte, o TUC e o Pipe-Rec, a Renest, a UDA, a HDT, o Polo Petroquímico de Suape, o PTA, PO e PET, aquele contrato grande internacional da Petrobras, SMS. Certo. Né? Então esses foram eu diria assim, foram os contratos principais que eu participei e de alguma forma eles ocorreram aí durante esse período aí que o senhor colocou. Certo. Já foram apresentadas denúncias nesse juízo, onde o senhor mencionou pagamentos de vantagens indevidas no âmbito desses contratos. O senhor poderia rememorar agentes públicos que receberam vantagens indevidas da Odebrecht nessas obras que o senhor acabou de mencionar? Por exemplo, na Renest, tem o Paulo Roberto, Pedro Barusco e o Glauco Colepículo. Uhum. No Polo Petroquímico de Suape, Djalma Rodrigues, Paulo Aquino, Maurício Guedes e Glauco Colepículo. SMS, SMS, deixa eu ver aqui, SMS,
nós tivemos lá um percentual de 5% para o PMDB e para o PT, desse 1%, 1% desses 5% foi para o PT e 4% para o PMDB nacional e o PMDB bancada mineira. Certo. Os funcionários públicos já denunciados, Aloysio Teles, Ulisses Sobral, Rodrigo Pinot, receberam também valores nesse contrato? Eu particularmente, eu não paguei a eles, mas eles já foram condenados e através de outras... Mas o senhor não tem conhecimento desses fatos? Não participou desses fatos? Do Aloysio, assim, diretamente, eu pessoalmente, de pagar ele não, porque havia um outro ex-funcionário da Petrobras no meio, que é o Mário Miranda. Certo. O senhor mencionou também o Comperj, né? Comperj, TUC e Piperec. TUC e os senhores estavam consorciados? Consorciado com a Ultratec e com a Medi Júnior. UTC? Não, com a Ultratec e a Mitsui. Ultratec seria a UTC? UTC, Houve pagamento também de vantagem devida? Houve pagamento por Renato Duque e para... que já perdi até o Paulo Roberto e o Renato Duque. E no Piperec houve para o Roberto Gonçalves, o Duque e o Paulo Roberto. Certo. Como que eram controlados dentro da Odebrecht esses pagamentos? Em termos de contrato, vantagens indevidas pagas, havia um controle por algum tipo de sistema? Não, o que nós acordávamos com eles, a gente não acordava em termos de percentual, a gente acordava um valor e um cronograma de pagamento. E aí eu passava essas informações para o financeiro da área, o Márcio aprovava, que era o meu líder, Márcio Faria, e de lá ia para o César Rocha. E o César Rocha que fazia a programação junto ao setor de operações estruturadas. Com a autorização dos senhores, então o César Rocha ajustava os pagamentos no setor de operações estruturadas? Isso. E o departamento de operações estruturadas que fazia os pagamentos. Eu não tinha contato nenhum tipo de relacionamento com esse setor de operações estruturadas. Havia então, é possível dizer que havia uma divisão de tarefas entre quem definia para quem e quanto seriam pagas vantagens indevidas e quem executava os efetivos pagamentos? Perfeitamente. O senhor era responsável pela primeira parte, definição. Eu e o Márcio. Especificamente no âmbito da Petrobras. Isso. E o setor de operações estruturadas, o senhor recorda de quais pessoas, executivos da Odebrecht ou pessoas... Não, que eu conhecia ele assim, mas conhecia dentro da empresa, o Huberto, né, que eu conhecia. E o Huberto Silva? O Huberto Silva, o Luizinho e o Fernando Migliajo, mas nunca tive nenhum tipo de tratativa com ele. Conhecia sim, que estava muito tempo na empresa, né, a gente de vez encontrava assim, mas eu não tinha detalhes o que um fazia, para que tipo de trabalho que eles eram direcionados, para que projetos, enfim, a Odebrecht muito grande, né? Então também evitava de falar esses assuntos com eles, também não comentavam nada comigo. Quando o senhor mantinha interlocução com os executivos da Petrobras, e também o senhor mencionou alguns partidos políticos, esses partidos políticos eram responsáveis por dar apoio a esses funcionários públicos? Não, no meu caso aqui, a gente tratava direto com os funcionários da Petrobras, e nesse caso, só teve um caso, foi no SMS, que teve aqueles 5%, que na parte do PMDB ficou o João Augusto junto com o Ângelo Lauria, que ficaram encarregados de fazer esses pagamentos. Internamente, eles nos conversaram lá com o César Rocha, deram as diretrizes e o setor de operação estruturada que fez os pagamentos. Esses pagamentos, seja para os partidos, seja para ex-gerentes, ex-diretores da Petrobras, eles aconteciam de que maneira? A maioria, no meu caso, da Petrobras, foram todos encontros no exterior. O senhor não se recorda de pagamentos em espécie? Muito pouco.
Mas houve pedidos de pagamentos em espécie também? Praticamente, no meu caso, não houve quase nenhum. No caso do meu caso, era mais contas no exterior. O senhor é que passava a forma de pagamento? Ou... Não, eu passava para o César o número da conta que eles me davam. Por exemplo, Paulo Roberto. Eu pegava com o Bernardo Fiberhouse a conta dele, aí eu mandava para a conta do Paulo Roberto. No caso do Barusca, ele me passava a conta. No caso do Glauco, também ele me passou, foi o Bernardo, e assim por diante. Né? No caso do PAC SMS, teve o que foi no PAC SMS, teve uma parte que foi para, teve os 3%, que foi para o Mário, e que eu passei para o Mário passou para dentro da empresa, ele que tratou desse assunto dentro da empresa com o César Rocha lá. Só um segundinho, vou resgatar um documento anexo à denúncia para a gente... Excelência, anexo 168 da denúncia, eu faço referência, é um documento que foi fornecido pela empresa Odebrecht e que encaminha planilha com a relação de pagamentos efetuados para funcionários da Petrobras nos anos de 2010 a 2012, identificando data do pagamento, obra, codinome, nome e pagamentos de valores em espécie. O senhor tem conhecimento de apelidos e respectivos funcionários públicos da Petrobras? Alguns, né? Alguns. Por exemplo, morcego. Morcego, tinha morgo e morcego. Meu Deus do céu. Porque morgo, agora eu estou aqui. Foi identificado pela Odebrecht como sendo... O Duque, né? O Barusco. Pedro Barusco, era ele, sim. E aqui há alguns pagamentos, escrito Carioquinha, real, algumas quantias, 150 mil reais, Isso 3 vezes. Sei. Isso eu não tenho informação. Jabuti. Jabuti era o Djalma. Djalma Rodrigues. Tem também algumas referências a pagamentos, segundo informado pela própria Odebrecht, em real. Hein? Em real. Em reais. Agora você está me falando, ele recebeu uma parte em real, sim. O senhor Djalma Rodrigues, então, o senhor recorda que recebeu valores em reais? Sim. Uma parte, mas a maioria foi lá fora. E quando como foi essa circunstância dele receber em reais? Ele mesmo conversou com o senhor? Eu conversei com ele, aí ele passava para ele uma senha e o local ele pegava lá, a pessoa entregava a ele. E ele que fez o pedido de ser recebido em reais nesses casos? Ele que pediu em real. Essa senha e esse codinome... Quem definia era o Departamento de Operação Estruturada, junto com o César lá, e me passava. Então, só para ficar claro aqui na instrução dessa ação, senhor Rogério, o senhor Djalma, o senhor identificou como codinome Jabuti, pediu em algumas ocasiões que o senhor fizesse os pagamentos em espécie. Isso. Aí o senhor transmitiu esse pedido ao setor de operações estruturadas? Isso. Não, transmitiu ao César, o César falava de operações estruturadas. Aí isso vinha, mas isso foi, a parcela foi menor em relação ao total, né? Certo. Que foi uma conta que ele abriu no Davi Arase, que ele recebia lá fora. Perfeito. Eu pergunto aqui em relação apenas aos valores em espécie, que são os que interessam mais para a instrução dessa ação. O senhor se recorda, então, de alguma... Recordo. Tem um outro codinome aqui, chamado Ceboleiro. Ceboleiro, não sei quem é. Drácula.
Drácula também, não consta para mim que seja funcionário da Petrobras, não. Prisma. Prisma era o Paulo Roberto. O senhor não se recorda de, em algumas ocasiões, o Paulo Roberto também solicitar pagamentos em espécie? Não. Tem aqui algumas variações de morcego 1, 2, 3. Pedro Barusco, o senhor recorda de alguma vez ter solicitado pagamentos em espécie? Não, o Barusco praticamente que eu recordo foi tudo lá fora, que ele passava as contas dele. O senhor teve alguma tratativa de pagamentos de valores, vantagens indevidas a Sérgio Machado? Não. Não? Nunca tive. Quem que era responsável pela Transpetro? Contratos da Transpetro, não era o senhor? Não, a da Transpetro era o Odebrecht Ambiental. O senhor sabe dizer o executivo responsável? Fernando Reis. Eventuais tratativas de vantagem indevida seriam sob responsabilidade de Fernando Reis, então? Com o contrato com a Transpetro, ele que tinha um contrato lá, que era outra empresa do grupo, e nesse aí eu não interferi, não. Certo. Uma questão. Seriam esses os questionamentos, excelência. Obrigado. Pela ordem, a defesa de Samir Assad, teria perguntas? Tem perguntas, senhor. Defesa de Fernando Miliácio. Defesa de Olívio Rodrigues. Defesa de Paulo Vieira. Boa tarde, Rogério. O senhor conheceu o gerente da Petrobras, o nome Roberto Gonçalves? Conheci. Ele era gerente do que lá? Gerente de engenharia. O senhor tratou com ele e recebeu de propina? Tratei. Ele já foi condenado, já foi objeto de condenação. Ele está preso, inclusive. Tá certo. E qual foi o valor da propina, o senhor se recorda? Um valor foi de 5 milhões para o Pipe Rec. Tá. O senhor tinha acesso ao sistema Drauzes? Não. Não tinha? Não tinha. O senhor se recorda se esse valor de 5 milhões que foi pago em propina a Roberto Gonçalves desapareceu do sistema Drauzes? Não recordo, eu não tinha acesso ao sistema Drauzes. Eu sei que ele foi programado e foi posto numa conta que ele abriu no Société Générale. E o senhor não sabe se esse valor foi lançado no sistema Drauzes? Não sei, porque eu não acompanhava. Isso era coisa lá isso era uma tarefa que cabia ao Departamento de Operações Estruturadas. Eu não tinha acesso. Mas o senhor não disse isso no depoimento do senhor, na colaboração? Que disse o quê? Que os 5 milhões pagos a Roberto Gonçalves não constavam do sistema Drauzes? Não, porque numa tabela que apresentaram, que fizeram um levantamento, a empresa, através dos advogados, fez um levantamento. E num dos levantamentos não constava. E eu afirmei que eu tinha certeza que tinha sido pago. Que foi pago, mas não estava no sistema Drauzes, é isso? Foi isso que o senhor disse? Na tabela que eles me forneceram, que fizeram um levantamento, que eu não tinha acesso, eu não vi lá, nesse depoimento aí que o senhor está falando, nem lembro mais desse depoimento aí que eu falei. Dizia o quê? Que não... Vocês podem mencionar qual é o evento? Consta o depoimento? Eu não anotei aqui, excelência. Porque eu já fiz tanto depoimento que às vezes eu fico depoimento em vídeo. Mas, bom, prosseguindo, o senhor conhece o Paulo Vieira de Souza? Não, nunca ouvi falar. Nunca tratou nada com ele? Eu conheço ele agora, né? Mas na época eu não conhecia. Não, eu nunca conheci, nunca tive com ele. Nunca tratou nada com ele. Depois de botar ele aqui, eu não sei nem quem é. O senhor conhece Adir Assad? Conheço, eu conheci ele lá no CMP. Mas na época dos fatos, não? Nunca tive contato com ele.
Quando o senhor celebrou o acordo de colaboração com o Ministério Público Federal, lhe foi perguntado a respeito de Paulo Vieira de Souza? Não, porque minha concentração sempre foi Petrobras. E não, pelo que eu sei, acho que não sei se... Não tinha relação nenhuma com Petrobras? Não sei, comigo não tinha. Que seja do seu conhecimento? Não, comigo não tinha. Satisfeito, excelência. Está encerrado o depoimento, o senhor está dispensado já.